Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal. Hoje, olha que maravilha, nós vamos falar de fisiologia. Fisiologia humana, um dos temas mais importantes da biologia no ensino médio. Você tem aí, ó, sistema excretor urinário para aprender hoje. Olha só essa maravilha. Eu fiz aqui um desenho simples, né, na simplicidade, para a gente aprender a fisiologia do sistema urinário. Quer conferir? Então permanece aí até o final desse vídeo que eu vou te falar como nós filtramos o sangue e produzimos urina logo após a vinheta. Então, galera, vamos começar, né, conhecendo o sistema excretor urinário. Então, eu fiz aqui, né, um desenho, como sempre, né, meus desenhos. Então, eu fiz aqui um desenho simples para a gente poder mais ou menos entender aí como é que funciona o sistema e também conhecer essas estruturas e órgãos. Então, o sistema excretor urinário humano é formado por dois rins. Aí aqui, olha a tecnologia do desenho. Eu fiz um rim com aparência externa, inclusive aqui com a glândula suprarrenal, como é mostrado nos livros, né, a posição da glândula suprarrenal não pertence ao sistema urinário. Só coloquei aqui mesmo para a gente ver posição quando falar de sistema endócrino, né? Aliás, te liga nesse sistema. Próximo vídeo, né, sobre fisiologia humana. E aí essa glândula fica posicionada sobre os rins, por isso o nome suprarrenal, ou também conhecida como adrenal. Então ela fica aqui. Eu só coloquei, né, como eu falei, para mostrar a posição. Então esse rim está com a forma, né, a aparência externa, mostrando aí as artérias e veias renais aqui, né, bonitinho no meu desenho, tentei caprichar para vocês. E aqui, né, o rim, e esse lado o rim em corte, com a sua parte mais externa, né, que é chamada córtex. Vou colocar aqui para você. Então essa parte mais externa aqui, chama córtex renal, ou seja, a parte mais externa do rim, e essa parte mais interna aqui nós chamamos de medula renal. Então nós temos o rim em corte, né? Essa região bem aqui, ó, você tem o início de um tubo chamado ureter. Então esse tubo, né, essa região aqui onde ele recebe esse tubo, toda a urina já produzida pelo rim, é chamada pelvis renal, tá? Então aí você tem aqui a pelvis renal, essa região aqui, e aí o início do tubo ureter. Então nós temos no nosso sistema dois rins posicionados aqui na posição lombar, né? Um pouco abaixo da costela, ali na costa. Então você tem aí o seguinte, os dois rins, aí você tem dois ureteres. Esses dois ureteres vão transportar a urina produzida pelos rins para a bexiga urinária. A bexiga urinária é um órgão de armazenamento. Então olha a tecnologia, um rim eu fiz em corte, né, o outro fechado. E também o ureter, o tubo, né, o ureter é um tubo e vai levar a urina para cá. A bexiga eu fiz a mesma coisa, eu desenhei ela com aparência externa, né, aqui, olha só. E desse lado aqui ela para a gente poder visualizar a bexiga internamente. E nós temos a uretra. A uretra é o órgão de eliminação, né, da urina, de efetuar a diurese. E lembrando você das aulas de reprodução, que a gente já introduz um pouquinho e fala um pouquinho sobre a posição desses órgãos, porque no homem a uretra participa do sistema urinário, né, excretor, e também do sistema reprodutor. Então, no homem ele é comum a dois sistemas. Nas mulheres não, ele é separado, né? Você tem um canal vaginal separado completamente da uretra, do canal urinário. Então é bom se ligar nessas diferençazinhas aí, né? Agora para ir já eliminando qualquer dúvida que você tenha sobre fisiologia humana. Então é isso, nós temos aqui o sistema apresentado com seus órgãos na posição mais ou menos em que ele acontece. Então nós vamos falar agora das funções renais. Os rins
eles são os principais órgãos de filtração do sangue. Em média, 180 litros de líquido são retirados diariamente do nosso plasma sanguíneo. Ou seja, o nosso sangue vai passar pelos rins e ser filtrado. Nesta hora, vão sair substâncias que estão dissolvidas ali no plasma sanguíneo. No meio dessas substâncias, existem substâncias úteis e substâncias que nós precisamos descartar, resíduos do nosso metabolismo, as quais nós chamamos de excretas. As principais são as excretas nitrogenadas, mas no meio dessas substâncias também vão substâncias, resíduos de medicamentos que você está ingerindo, fazendo algum tratamento, substâncias que você também ingere ao longo do dia. Resíduos do nosso metabolismo são liberados na urina. Então, isso é papel dos rins retirar do teu sangue. Algumas dessas substâncias precisam voltar para o nosso metabolismo, como água, aminoácidos, glicose e íons, pois alguns vão participar do equilíbrio osmótico, outros vão ser usados na produção de energia ou até mesmo na síntese de substâncias como proteínas. Então, essas substâncias vão ser reabsorvidas também e nós vamos ver como isso acontece agora. Os rins, eles apresentam na região do córtex renal unidades filtradoras, né? Milhares de pequenas estruturas que vão ser chamadas popularmente de túbulos renais. Eu fiz aqui um esboço bem simples de um desses túbulos, uma unidade filtradora do rim chamada de néfron. Então nós temos os néfrons, que são as unidades filtradoras dos rins. Te liga que isso é muito importante a qualquer prova, a qualquer processo seletivo vestibular e até concursos. Então vamos lá. Então eu vou te apresentar, né, aqui no meu pequeno esquema essas estruturas. Essa parte aqui, ó, nós temos aqui no início do tubo, que está, né, em alguns desenhos você vai ver ela, né, na horizontal, e agora eu quis desenhar assim, né, numa posição mais fácil, para você entender o que acontece aqui. Então essa é a cápsula de Bowman. Então você tem a cápsula, ela é realmente como uma bolsa, e no interior dessa cápsula você vai ter a entrada, né, e saída de vasos sanguíneos. Então você tem aqui os capilares, né, eles entram, faz um verdadeiro enovelado aí, que a gente chama de glomérulo renal. Então aqui você tem a cápsula de Bowman, o glomérulo também chamado glomérulo de Malpighi. Então você tem aí essa estrutura aqui dentro da cápsula, e aqui segue, né, a saída dos capilares. Aí eu dei um efeito especial aqui. Ó, a cápsula, ela é em forma de tubo, né? Ou seja, ela tem uma parte interior aqui que segue com o tubo, né? Então você tem isso aqui, são os túbulos renais. Aqui, esse tubo, né? Preste bem atenção nessa nomenclatura. Como ele está próximo da cápsula, então ele é chamado assim, ó, túbulo. Eu vou colocar bem aqui, ó, túbulo contorcido ou contornado, né? Contorcido proximal. Então esse é o tubo proximal. Essa expressão proximal vem da sua, né, localização mais próximo da cápsula de Bowman, né? Segue aqui após, né, você vê aqui uma alça em forma de U. E aí essa alça é chamada assim, alça de Henle. Então você tem aí, ó, a alça de Henle. Então te apresentando aí os componentes dos túbulos renais, ou seja, do néfron, né? E aqui no final você vê que depois da alça você continua com um tubo, aí eu vou abreviar aqui, ó, tubo contorcido distal. Então esse, aí você já vai lembrar, né, da associação. Proximal, aquele que está adjacente à cápsula, e o distal depois da alça, no final do néfron, né? E esse túbulo aqui, mais desenvolvido, é também chamado tubo ou duto coletor de urina. Então você tem aqui no final o duto coletor de urina. Então essa é
a estrutura, né, do néfron. Agora, só para ressaltar a importância, ó, eu vou estar falando para vocês de reabsorção, de excreção, da fisiologia dessas estruturas. Então eu vou lembrar sempre que ele está todo envolvido, né, por capilares. Então eu quis dar esse efeito aqui para vocês no meu desenho. Não sei se vocês gostaram ou se vai dar para entender. Qualquer coisa coloca aí nos comentários. Ó. Então aqui só que eu deixei o canal em amostra. Ó. Olha a tecnologia. O tubo está sempre, né, sendo destacado somente quando ele está passando por trás do túbulo renal, tá bom? É mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos esse tubo passaria assim, esse vaso sanguíneo passaria aqui, ó, assim, né? Ia enrolando, né? E aí a gente faz o efeito especial, ó, para você que quer aprender a desenhar, ó, faz o efeito especial e corta ele bem aqui assim, para aparecer a parte interna do canal. Muito bem, gostaram? Agora vamos para a fisiologia. Então aqui, queridos, eu vou te dar a primeira dica importante sobre o sistema excretor urinário. A cápsula de Bowman, né? Então deixa eu colocar aqui, né, o nome cápsula, ó, de Bowman. A cápsula de Bowman, ela vai ser o local da filtração. Então eu vou fazer aqui do lado só para você lembrar. Aí você vai anotando aí. Ó. Aqui vai acontecer a filtração. O sangue aqui, ele vai ser retirado do sangue, ele vai passar aqui no glomérulo e daqui vai passar as substâncias que estão dissolvidas no plasma em excesso para os túbulos renais, para a cápsula de Bowman. Então aqui acontece a filtração. Detalhe importante para você da fisiologia é que o que impulsiona essa filtração é a pressão arterial, tá? Então a filtração, ela está relacionada a PA. Não esqueça disso. Pressão arterial, tá? Então quando a pressão ela se eleva, aumenta, né, a filtração na cápsula de Bowman. Então as substâncias que estão líquidas aqui vão passar, e aí um detalhe importante, na cápsula, o nome desse líquido que é retirado, né, nesse momento é filtrado. Então nós temos aí o filtrado. Vou te dar uma importante informação. O filtrado, ele é composto, lógico, principalmente por água, e aí ele vai apresentar também, né, glicose, aminoácidos, hormônios, também sais, né, e as excretas, que são substâncias residuais do nosso metabolismo. As principais é a ureia. A nossa principal excreta nitrogenada é a ureia. Então, a ureia em excesso no nosso organismo, ela é tóxica e ela precisa ser eliminada. Essa ureia, ela é proveniente do metabolismo das proteínas. Nós também produzimos uma excreta chamada de ácido úrico, também uma excreta nitrogenada. Não é a nossa principal forma, mas nós precisamos eliminá-la. Então, no momento em que essas substâncias são retiradas, o nome desse líquido é filtrado. Lembrando que o filtrado, no início do processo, ele contém substâncias úteis e também residuais. Então, a partir agora, do início, né, da circulação dessa substância nos túbulos renais, eu vou te dizer que no túbulo contorcido proximal vai ser um lugar que vai acontecer reabsorção. Então aqui vai ter reabsorção ativa de sais. Então o que eu estou querendo te dizer é que dessas excretas aí, né? Olha só, desse filtrado, perdão, vai estar voltando para a corrente sanguínea, né? Substâncias como sais, glicose, aminoácidos, que são as principais substâncias que vão ser reabsorvidas.
substâncias úteis ainda ao nosso metabolismo. Água principalmente, né? Só que a água, preste bem atenção, ela também vai começar a ser absorvida, ela tem uma ligação imediata com a tua reabsorção de sais. Então, nós fazemos assim, absorvemos sais para poder puxar a água, né? Por osmose. Então, vai começar aqui a reabsorção, como eu falei, né? De sais, glicose, aminoácidos, né? E também de água. Aí eu vou destacar para você que principalmente na alça vai ser absorvido uma taxa aí bem maior de água. Então aí você tem também na alça um papel importante da reabsorção. Então vou colocar bem aqui reabsorção também acontecendo aí na alça. Então você teve filtração, reabsorção no túbulo contorcido proximal, que é onde acontece a parte mais importante, né, dessas substâncias aqui. Na alça de Henle você está tendo, né, osmose acontecendo, a água sendo reabsorvida, e aí vamos chegar agora aqui no final, no túbulo contorcido distal. Semelhante ao que acontece no túbulo proximal, que tem reabsorção de sais, aqui também pode acontecer essa reabsorção de sais ou bicarbonato para equilibrar o pH, dependendo de como estiver o pH sanguíneo. Nós temos também aqui a secreção, então eu vou colocar aqui algo novo, né? Nós temos a secreção de substâncias residuais do metabolismo. Então eu coloquei aqui, acontece reabsorção novamente, aí essa reabsorção no túbulo distal é principalmente de sais e de água ainda que estiver, que possa ser reabsorvida para manter a osmorregularidade. E aí você tem aqui o seguinte, nós temos aí a secreção de substâncias, né, do nosso metabolismo, como toxinas ambientais ligadas a algum medicamento, a alguma substância que nós vamos ingerir. É a partir disso, né, que nós vamos perceber, por exemplo, quando tem uma competição oficial e que é realizado o teste antidoping. É porque drogas, toxinas ambientais, alguma coisa ligada à tua alimentação, a ingestão de algum medicamento vai ser encontrado aqui no final, que nós vamos ter aqui no final do túbulo já a produção da urina com todos esses componentes. Então, ainda ocorre reabsorção, não esqueça, e agora você tem a secreção dessas toxinas que eu falei, e por fim a excreção, né? A excreção, então eu vou colocar bem aqui a letra E, né, para lembrar todas as etapas do sistema urinário excretor. E aí a excreção das substâncias nitrogenadas, principalmente, que são tóxicas ao nosso organismo. Então aqui no néfron, só recapitulando, no túbulo contornado proximal você tem a reabsorção ativa de íons como sódio, cloreto, né, principalmente o sódio, né, que você tem a absorção aqui. Então, recapitulando todas as etapas que acontecem no néfron, você tem a filtração, dependendo da pressão arterial acontecendo na cápsula de Bowman, o sangue, né, aqui do glomérulo, né, desse novelado de capilares, o sangue é filtrado e o líquido retirado nesse início, ele contém substâncias úteis e substâncias que precisam ser descartadas do metabolismo. Daí você vai ter, né, ao longo da alça, a reabsorção de substâncias úteis, como sais, glicose e aminoácidos. Os sais são importantes para manter a concentração de água no corpo e para aumentar o sucesso na reabsorção dela ao longo dos túbulos renais. Na alça de Henle você vai continuar tendo essa reabsorção, então eu estou colocando aqui a letrinha, lembrando cada etapa. E ao chegar no túbulo distal, você ainda tem reabsorção, se for necessário, de sais e também de bicarbonato, para a questão do pH, e dos sais para aumentar o sucesso na reabsorção de água. E no final você tem a secreção de substâncias, toxinas ambientais, alguma coisa ligada ao nosso metabolismo também,
alguma medicação, alguma droga, qualquer coisa que está em excesso no sangue. Vai ser liberado nessa hora e, por fim, a excreção, a eliminação de substâncias tóxicas. Quando chegar aqui, olha, preste atenção, no início o nome do líquido é filtrado. Aqui no final você já tem a urina. Então a urina sendo produzida aqui no final. Fica ligado na composição da urina. Excretas, ainda lógico, água, e você vai ter aí a presença de substâncias secretadas do nosso metabolismo. Se, por exemplo, na tua prova aparece um modelo, um gráfico assim mostrando uma tabelinha como se fosse um exame de urina e aparecer glicose aqui no final, líquido no final é a urina. Então, glicose na urina seria indício de qual doença? Diabetes. Então, fica ligado aí que não é normal, né, ter glicose na urina. Te liga na próxima aula de sistema endócrino que eu vou abordar exatamente isso. Também eu vou falar de um dos processos mais interessantes que tem na integração desses dois sistemas, endócrino e urinário, que é a atuação do hormônio antidiurético. Galera, então vamos turbinar nossa preparação. Se não entender qualquer etapazinha, volta o vídeo para ficar reforçado e vamos para frente. Gostou desse vídeo? Sistema urinário excretor passo a passo. E se você gostou e ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreve aí. Ajuda esse canal a crescer a cada dia, compartilhando, comentando os vídeos. E não esquece de ativar o sininho quando você se inscrever, para que você seja notificado a cada vídeo novo postado aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.